susto agora. Aguentamos. Boa noite a todos. Então vamos iniciar mais um estudo promovido por esta casa, Centro Espírita Irmão Jacó. E hoje nós vamos fazer a leitura inicial deste livro, que é o Novo Testamento do Conselho Espírita Internacional. E ele é um livro traduzido por Haroldo Dutra Dias. Esse livro, esse documento, que é a tradução de Haroldo Dutra Dias, é utilizado em várias universidades do Brasil, tem sido adotado no nosso país como uma das melhores traduções. Então vamos à leitura. As bodas em Caná da Galileia. No terceiro dia houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele: não tem vinho. Jesus lhe diz: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores: fazei o que eles vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Jesus lhe diz: enchei as talhas de água. E encheram as talhas até a borda. E ele lhes diz: agora tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo e lhe diz: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali permaneceram não muitos dias. Então vamos pedir ao nosso Cristo de Deus que nos abençoe, nos ampare, que possamos reproduzir essas bodas dentro de nós, na nossa alma, no nosso coração e, acima de tudo, no nosso lar, na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado, para que seja feito logo essa festa de noivado, e que a coragem, a fé e o ânimo nunca nos falte, assim seja. Bom, então, vamos entender. Primeiro, essa parábola, ela chama bodas em Caná da Galileia, que se confunde muito com parábola festim das bodas, e sempre que se fala em bodas, há uma pequena confusão. Qual é o detalhe dessa parábola? Ela é a primeira vez que Jesus faz um fenômeno em público. E aí então foi dito um milagre. Qual é o milagre? Da transformação da água em vinho. E onde foi? Foi numa cidadezinha, numa vila da Galileia. E aí então, para nós o Espiritismo não faz milagres. O que acontece? Há uma transformação das propriedades da água, e foi isso que nosso Cristo fez. Transmutou, fez uma conversão de um elemento químico em outro. E aí então, na Gênese, a Gênese de Allan Kardec, ele explica como se dá esse fenômeno químico. E também Jesus, nosso Senhor, é o Senhor dos fluidos. Se ele criou a terra, transformar água em vinho para ele era coisa muito fácil, Não para nós, mas para ele sim.
A gente sabe que Chico Xavier também fazia algumas coisas, né? Mudava o sabor da água, mudava a cor. Então o pessoal ficava meio assim. E aí também os espíritos dizem que essa parábola, Jesus dá um caráter social da sua doutrina, quebrando a ideia de que a doutrina dele é uma doutrina de templos, de igrejas, de fechado, mas sim, o templo é a terra. Onde ele estava falando de Deus, ensinando, auxiliando o próximo e chamando a nossa atenção para o reino de Deus. O que mais nós podemos aprender? Que Jesus, nessa parábola, nos mostra que ele passou como um servidor, não só nas horas de sofrimento dos seres humanos, e continua sendo assim até hoje, mas também na alegria. Porque nós muitas vezes não sabemos ser fraternos na alegria, não sabemos nem ter a alegria, que dirá sermos fraternos. Então é necessário que a gente também auxilie o outro, até nos momentos felizes, que aqui era uma festa de casamento. A palavra boda significa união, né? E aí então, nessa convivência, vai se dar esta parábola. E ela inicia assim no capítulo 2 de João, porque só João escreve essa parábola. Ela não existe em mais nenhum outro evangelista. E inicia assim: no terceiro dia houve bodas em Caná de Galileia. Terceiro dia, né, é uma metáfora, porque lembra o evangelho? O que é um dia para Deus? Pode ser 1000 anos. Então, terceiro dia, terceiro milênio, vai acontecer uma boda de uma forma mais estreita, da humanidade com Deus, a união perfeita, né? E aí, o que significa Caná da Galileia? Caná da Galileia pode ser a terra, pode ser o Brasil, pode ser a nossa casa e pode ser o nosso coração. A Caná da Galileia era considerada um lugar tão simples, porque eles viviam de peixes, de legumes e uvas praticamente. Tanto que quando Natanael dizem para eles que o Messias estava na cidade, né, e na vila, e chamando por ele, e que ele era o Messias, eles dizem assim: o que de bom vem da Galileia? Como assim? Aqui só tem peixe, uva e legumes, né? Então era um povo simples, hábitos simples, e o evangelista faz um destaque para a presença da mãe de Jesus. A mãe de Jesus estava lá. Nós sabemos que a mãe de Jesus, Maria, Mãe Santíssima, considerada por muitos como Rainha do Céu, Mãe Santíssima, Virgem Maria, Nossa Senhora, para nós ela é Maria, Mãe de Jesus, e é Mãe Santíssima também, mostrando que ela acompanha Jesus, atendendo aos seres humanos desde o dia em que ela tomou ciência da missão do Filho até os dias de hoje. Nós sabemos que Maria, Mãe Santíssima, é a cuidadora, né, a que zela pelos suicidas. E então nós vamos ver isso na obra de Ivone Pereira, lá essa informação. Então esse Caná, Galileia, Mãe de Jesus, tudo isso é para a gente entender como está se passando, porque era uma festa em família. E foram convidados também Jesus e os discípulos para as bodas. Os discípulos foram juntos porque dá-se a impressão que era um parente próximo de Maria, tanto que ela faz parte no processo, então estão todos convidados ali para aquele banquete, para aquela festa. E Maria, então, começa a fazer parte e auxiliar na festa, porque no versículo 2 vai dizer assim: tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus a ele: não tem vinho. Ora, se alguma coisa falta no casamento, você não vai dizer para qualquer convidado. É um convidado íntimo, que resolve e que faz parte da convivência ali dos noivos. E também tem mais um detalhe: disseram para Maria, porque sabia que ela era a única ali capaz de resolver a situação. Então, esse alguém da família é alguém muito próximo e busca Maria na hora de um desespero. Porque, olha, faltar vinho para um casamento judeu é um escândalo. Não, vinho é o símbolo da alegria. É o mesmo que a gente dizia assim: esse casamento não vai dar certo, já acabou o vinho logo no início. Porque vinho, né, representa a alegria.
Então não é só o fato de tomar vinho, sem contar que também na Galileia o que tinha de melhor era o vinho, não é como os nossos casamentos de hoje que tem muitas coisas, só tinha o vinho mesmo ali que era o grande detalhe das festas. Mas o detalhe também é que a simbologia do vinho, né? Então para os judeus o vinho representava muito mais do que uma bebida, era algo metafórico e é ainda. E aí vai acontecer o seguinte, para nós hoje em dia, o vinho continua sendo o evangelho. É por isso que na cepa ela aparece nas nossas obras básicas, mostrando que o vinho é a alegria, ela é o fruto, ela é o ensinamento, ela é a vida, né? Então nós temos muito para aprender acerca da cepa que aparece a uva, o vinho, coisa assim. E aí o evangelho é a alegria, porque também é a boa notícia. Naquele momento, Jesus estava dizendo assim, o Messias chegou e eu vou começar a falar do Evangelho. E o que significa a palavra Evangelho? As boas notícias, o que tem de melhor para ser contado pelo Messias. E que será que o Messias falava de tão feliz assim, que era considerado boas notícias? Era a vida futura, a imortalidade da alma, que a morte não existe, que o espírito é indestrutível, né? Que existem várias moradas e que principalmente Deus é nosso Pai e que nos ama profundamente. São excelentes notícias para quem precisa dessa notícia, porque chega uma hora que a gente precisa. Então, na hora que essa notícia precisa, é o momento das bodas no nosso coração. Se você já buscou o Cristo no momento de angústia, ou é a hora em que a boa notícia chegou através das bodas. E aí então, no versículo 2, versículo 4, vai dizer assim, Jesus lhe diz, mulher, o que queres de mim? Ainda não chegou a minha hora. Então era uma conversa de mãe para filho, que um sabia o que o outro estava falando, sem muitas palavras, né? A mãe conhecia o filho, como toda mãe que conhece o filho, e o filho também estava dizendo para a mãe, mãe, tem mais coisa, mas o que a gente pode entender? Tem gente que diz, que Jesus se referiu assim, não, era uma maneira, mulher já era uma expressão idiomática, e queres de mim, quer dizer assim, tá bom, eu já sei que está querendo que eu ajude alguém, diz logo, né, o que aconteceu. Igual nas nossas casas, quando a mãe vai falar, o filho vai falar, e aí a conversa nem precisa terminar, porque a gente já sabe o que vem a seguir. E aí então, o que acontece? Essa minha hora, na verdade, Jesus sabia que esse milênio, né, que é o terceiro milênio, o evangelho dele seria lido, aprendido, vivenciado, procurado, como nunca houve, porque esse é o futuro e sempre será. Então, essa minha hora, daqui 1000 anos nós vamos estudar essa parábola, e tudo isso que nós falamos hoje vai ser muito mais aprofundado, porque é por isso que Jesus falava por parábolas, porque à medida em que eu vou evoluindo, vou crescendo enquanto espírito, eu vou sentindo cada palavra, cada vírgula, cada fala, cada frase, tem um outro sentido. Então existe uma diferença, né? Quando Emmanuel fala um versículo e quando a gente fala uma parábola inteira, porque é a questão da evolução espiritual. E aí no versículo 5 ele diz assim, diz a mãe dele aos servidores, fazei o que ele vos disser. Então ela nem ficou com muita coisa não, ela chamou logo os servidores e disse, olha, ouve aqui o que ele vai falar, o que ele fizer vocês mandam, porque ela já sabia que ele ia resolver, ela só não sabia como, mas já sabia que ele ia resolver, que ele tinha autoridade para auxiliar o noivo, que era alguém da família, e isso não podia acontecer para que não estragasse a festa, né? Então, Jesus aí está sendo amigo, está auxiliando os amigos, demonstrando amor à família. E aí então o que acontece? Os servidores chegam, né, e começam a trabalhar. E o Emmanuel faz uma fala lindíssima no capítulo 171, quem tem em casa pode ler, 171, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Mãe. Quem é a mãe? Maria.
né? Então ele vai dizer assim: também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Ainda estamos e estaremos por muitos milênios ainda. 20 séculos de júbilos num noivado. E até agora não houve perfeita união. Então isso ainda está por acontecer, cada um no seu momento. Não é a terra no mesmo momento. Cada espírito vai dando a sua caminhada e fazendo aí estabelecendo o seu casamento. Então, o que tem a ver casamento? Por que Jesus escolhe uma festa de casamento? Porque para os judeus o casamento é algo muito sério. Tanto ele, a mulher e os filhos, tanto que a mulher tem as tarefas dela, que é falar de Deus, falar os ensinamentos religiosos, e o homem, né, também tem suas tarefas no templo, na sinagoga, a mulher também, as crianças a partir de 12 anos, a família. Mas o casamento com Deus é algo muito mais sério. E eles usam aí uma aliança, que é o símbolo do compromisso, é o símbolo do comprometimento com os ensinos, de pautar as suas vidas. Então, o casamento das bodas é uma simbologia do casamento nosso com Deus. E Jesus, então, faz uma aliança com a humanidade nessa festa, dizendo assim: olha, eu sou o Messias, nós estamos em pleno noivado e vamos fazer hoje o casamento com Deus, que seria a união perfeita. É interessante, né? Porque nós às vezes não sabemos fazer leituras contextualizadas nos dias de hoje. A gente pega essa parábola e deixa ela lá 2000 anos. Ah, foi lá, aconteceu, não sei o quê. E não tira de lá, tem que tirar de lá e trazer para agora. Então, então é isso que ele está dizendo. Nesse conceito, continua Emmanuel, da ideia renovadora, somos serventes humildes. Então, olha a palavra aqui, os servidores, né? A gente não está nem sabendo o que está acontecendo, a gente só está trabalhando materialmente. Puxa isso, puxa aquilo, ajeita a festa, põe salgadinho, tira não sei o quê. É o movimento da festa. Nós ainda estamos só no movimento. A gente não atentou para entender que tem um Messias na festa que está falando. Mas a gente vai chegar lá, de um jeito ou de outro. E aí ele diz assim: em muitas ocasiões esgota-se o vinho na nossa vida. Então olha aí, a alegria. E aí nos tornamos amargurados. O amargurados é por minha conta. Esgotar o vinho é por conta do Emmanuel. Sentimos extenuados, Emmanuel, eu diria assim, desanimado. Não, estou cansado, não quero mais saber de nada. Né? Nos sentimos desiludidos. Às vezes um término de um namoro, de um casamento, de uma relação, alguma coisa que nos decepciona, né? O que significa isso? Sem fé, sem esperança. Então, esse é o nosso vinho. Nós não tomamos vinho, álcool todos os dias, mas temos que beber o vinho que é o fruto, né, o líquido, o fluido que emana do Cristo. É esse o sentido dessa parábola, né, esse pacto, estarmos junto com Ele. Imploramos ternura maternal, procuramos um colo é por minha conta, imploramos ternura maternal é por conta de Emmanuel. E aí Emmanuel diz assim: eis que Maria responde. E o que foi que a Maria respondeu? Que eu já li na parábola: fazei tudo quanto ele vos disser. E vocês já viram alguém ouvir conselho de mãe? Tá para nascer, né? Não é verdade? E até onde está assim, se o conselho fosse bom, não era de graça, né? Era cobrado. Então, tem gente que nem aceita conselho, nem de mãe, que dirá de outros. Então, ele diz assim: é o princípio de trabalho da salvação. Então, quando você começa a fazer tudo quanto ele vos disser, aí tem gente que não sabe nem quem é o mestre, ainda está procurando o mestre. Tem gente que sabe que o mestre é Jesus, mas não sabe o que ele disse. Né? E tem uns que não sabem nem o mestre, nem o que disse. E muitos de nós que lemos os livros, que estudamos, a gente sabe quem é o mestre, a gente já leu o que ele disse, mas não pratica. Tá aqui, ó, só no cérebro, né? Só na inteligência. E aí então, o que acontece? A coisa complica para o nosso lado.
E aí então lá no versículo 6 ele vai dizer assim: havia ali 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, contendo cada qual 3 metretas. Metretas é uma medida de 34 litros, que equivale a um total de 204, que são 6 talhas. E para que essas 6 talhas de purificação, né? Para a purificação dos judeus? Nós não sabemos, sabe por quê? Porque nós não somos judeus, nós somos espíritos, alguns de outras religiões, outros materialistas. Mas eles sabem lá para que serve, era para os rituais judaicos. E as talhas, elas estavam lá no espaço, e Jesus a utilizou. E o que ele diz? Jesus lhes diz: enchei as talhas de água. E encheram as talhas até a borda, colocaram até onde dava, né? Então, os servidores, eles estavam apenas ali obedecendo, puxaram as talhas, colocaram ali as águas. Os servidores devem ter se molhado, cansado, suado. Imagina assim, aquele povo que garante a harmonia material da festa, né? Mas eles não perguntaram nada, eles eram obedientes. Então lembra que Emmanuel fala, nós somos servidores. Então o servidor que é obediente, mesmo que ele faça só o material, mas ele faz, ele dá conta do recado. É aquele que segue. E com o dia que ele conhecer o Messias, ele vai saber o que o mestre está dizendo e vai cumprir o que o mestre ensinou. Então ele diz assim, tem gente que diz que essas talhas o perispírito e o corpo, são 6 plexos. Bom, eu fico como que diz Emmanuel. Emmanuel eu ainda não encontrei, talvez ele até tenha dito, mas eu não sei. Para nós então fica só a informação que as talhas foram preenchidas com água, né? Jesus lhes diz: enchei as talhas de água, e encheram até a borda. E aí o que acontece? No versículo 8, ele diz Jesus: agora tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Então aparece aí o mestre de cerimônias e os servidores. E o mestre de cerimônia não sabia de nada que estava acontecendo, estava alheio à confusão do vinho, não sabia que o vinho tinha acabado, estava lá só, né, ajustando para lá e para cá, como a gente vê nas nossas festas. Tem um que coordena tudo e tem um povo que corre para lá e para cá, vendo como que é para acontecer tudo normal. E aí então Jesus manda o vinho para o mestre, né, para o mestre de cerimônia provar o vinho. E o que acontece? Quando o mestre de cerimônia prova a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, ele não sabe da onde era aquele vinho saboroso, né? Mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo. Então, ele ficou tão indignado com o sabor do vinho, que ele chamou o noivo e disse assim: ei, vem cá, que história é essa, né? Tem alguma coisa diferente, mas ele não sabia por quê. Então, existe os servidores e existe os mestres de cerimônia. O mestre de cerimônia não acompanhou Jesus, não se aprofundou na dor na complicação da família lá que ia acabar o vinho, e os servidores não acompanharam Jesus, participaram de toda a festa, obedeceram, e o que eles ganharam? A companhia, e viram tudo, foram testemunhas do fato, da situação. Daí porque também a gente vai ver que isso só está em João, porque João é o discípulo que não deixou Jesus em nenhum momento, ele convivia com Cristo. Quando muitas parábolas, muitas falas a gente só vai ver em João, é porque só ele assistiu e percebeu o alcance do ensinamento. Porque talvez todos os outros discípulos que estavam lá não perceberam. Porque os discípulos não eram santos, né? Nem almas nobres. Eram almas que estavam aprendendo. Porque se eles fossem almas nobres e santos, e eles fossem ensinar os que ficaram depois que Jesus foi crucificado, eles não iam entender, porque a linguagem de alma nobre é diferente. Então, só João registra, porque só João conseguiu alcançar ali esse momento do nosso Cristo. Então ele chama o noivo, e o que acontece? Acontece que o noivo, né, que vê o problema resolvido, diz assim, ele diz, o mestre de cerimônias, ele diz: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando estão embriagados os convidados, né, serve o inferior. Aí eu fiquei, nossa, que será?
todo homem serve o vinho bom, e quando embriagado, serve o inferior. Imagina assim, as ilusões da vida, né? Tudo começa muito bom, muita alegria, né? Mas de repente dá um revés, alguma coisa. Esse embriagado significa zonzo, absorvido, iludido, cego, vaidoso. Coloca aí algo que você não consegue e serve o inferior. Então esse inferior, aí vem as dificuldades, né? As companhias. Então o mestre de cerimônias, embora ele não estivesse acompanhando Jesus, ele não soubesse de nada na parábola, ele deixa aqui um ensinamento que provavelmente, né, saberemos com o aprendizado de Emmanuel, de André Luiz, futuramente, outros espíritos, Joana de Ângeles, ou quem sabe até os rabinos, né, porque eles é que de fato estudam estas parábolas e têm todo o conhecimento, né, e um dia a gente vai tomar posse de todo esse conhecimento. Então, o que acontece? Nessa hora, então, a gente vê o padrão do Cristo. Qual é o padrão? O padrão do Cristo é de humildade, de servir, né? De palavras eternas, palavras eternas. Por que Jesus fala com palavras eternas? Porque as palavras vão ter os seus valores nas nossas almas de acordo com o que nós procurarmos. Então são essas palavras do Cristo que nos alimenta, mostra que Cristo nos acompanha, mostra que nos ama, mostra que nos conhece, né? E é tudo isso então que a gente vai tirando dessas parábolas na medida em que eu vou me envolvendo. E lá no versículo 11 diz assim: Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então fecha aí o início da tarefa do Cristo, de Jesus como o Messias esperado. E pouquíssimos, dá para contar nos dedos, Maria, João, o próprio Cristo, e talvez só tinham ideia do que estava acontecendo. O Cristo estava dizendo assim: eu sou o Messias, vim estabelecer uma nova aliança, né? Começou o meu trabalho e eu já estou fazendo os sinais. Então, ler os sinais, né? As ilusões, a embriaguez não nos deixa perceber os sinais. Nós estamos vivendo um grande sinal. Que sinal é esse que Deus está querendo mandar para nós e que a gente não está percebendo, não é? Muita mudança. Então, as falas de Jesus, os sinais, é tudo aquilo que nos deixa de boca aberta e diz assim: e agora? Agora nós vamos ter que mudar para melhor, porque ninguém pode mudar para pior. E nós vamos ter que buscar intuições, buscar fazer os downloads das ideias boas, porque isso que estava acontecendo não serve mais, tem que ir para frente. E nós não podemos deixar fazer o mínimo que nós estamos fazendo, e vamos melhorar o nosso padrão humano. Então, essa festa de bodas é uma festa humana. E tem gente que diz assim: mas Jesus transformou a água em vinho? Que coisa, como que vai embriagar os convidados do amigo dele? E se ajudar, né? Você não faria essa pergunta? Pois é, Pedro fez. Pedro ficou com a pulga atrás da orelha, porque ele era muito rígido, né? E ele: Senhor, eu não estou entendendo. Por que é que o Senhor transforma a água em vinho, sendo que o Senhor facilitou o pessoal para não só se embriagar, como também comer mais? Aí Jesus diz assim: Pedro, porque Pedro ficou tão intrigado que perguntou, né? Que história era aquela, né? Os outros não, João e Maria não, mas Pedro disse: olha, Pedro, eu quero lhe dizer que a gente tem que aprender a ser feliz com quem está à nossa volta, mesmo nos momentos de dificuldade. Auxiliar um amigo, auxiliar um irmão, amparar alguém que está numa situação difícil é tarefa nossa. Então, esse é o ensinamento. Além do mais, eu estou querendo dizer, palavras de Jesus, eu estou querendo dizer
que hoje nós iniciamos o caminho da união fraternal com Deus. E aí então Pedro, né, entende, percebe, e a partir daí ele diz assim, então eu também estou nessa, né? E começa o seu trabalho. E aí então o Natanael, que é o que eu falei, o que pode vir da Galileia. Por que da Galileia? Justamente pela simplicidade, pela amorosidade daquela terra. E Maria, Jesus, né? Todos eles faziam parte. E encerra assim, no versículo 12. Depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali permaneceram não muitos dias. Então, significa que Jesus estava num trajeto, passou, fez o casamento, fez a sua primeira missão, deu o seu recado e até hoje está trabalhando por nós nesse grande noivado que terminará num casamento com o nosso Criador, com o nosso Pai, e nos aguarda, né, para esse júbilo. Terceiro milênio, nós vamos avançar nisso, vamos aproveitar, esse é o detalhe, o sinal é esse. Não cruzar os braços, descruzar, estender as mãos. Não adianta ter muito dinheiro, não adianta ter muitos bens, não adianta ter muita saúde. Agora é hora de colocar tudo isso a serviço de Deus, a serviço do bem, porque o bem do outro é o meu bem. O serviço de Deus é o serviço ao próximo, então ele é a meu favor. Não existe fazer para o outro, existe fazer para mim mesmo. E Jesus Cristo espera a resposta desses sinais, né? Então, hoje nós falamos do primeiro sinal do Cristo. E os outros serão dados por aqui também, nas nossas falas, na próxima palestra, que será na quinta-feira, com a parábola do semeador. E para que a gente possa compreender tudo isso, né? Que Jesus nos abençoe. Aos meus amigos, João, capítulo 2, de 1 a 12, nessa tradução, para que a gente possa meditar sobre todo esse aprendizado, trazê-lo para nossos dias e vivenciar esses ensinos. Vamos seguir o conselho de Maria, né? Faça tudo o que ele vos disser. Não é falar o que ele vos disse, é fazer, é ação. Olha o sinal, olha o sinal. Que Jesus nos abençoe.